Hoje no Papo de Mulher nós recebemos uma convidada super especial, a Deise Burim de Conto, ela que é nutricionista clínica, especialista em obesidade e emagrecimento e também em tratamento de emagrecimento para pessoas que fazem cirurgias bariátricas. Seja bem-vinda, Deise. Obrigada, Marília. É um prazer estar aqui. Boa tarde. Então, gente, a Deise me acompanha já há mais de um ano, já me conhece há muitos anos também, e eu fiz esse convite especial para a gente tirar algumas dúvidas que eu tenho muita curiosidade quando vou no consultório conversar com ela. E acredito que muitas mulheres e homens também, porque esse assunto de hoje não é só para mulheres, né, Deise? Realmente. Também tem. Então, eu separei aqui algumas perguntinhas que eu repassei para a Deise falar. E uma delas é aquela velha pergunta, né, que todo mundo se faz, por qual é a importância de um acompanhamento nutricional para emagrecer, Deise? A importância é fundamental, fundamental, por vários fatores. O primeiro é para a saúde, para não ficar com deficiências nutricionais, né? Porque daqui a pouco faz alguma restrição, diminui alguns alimentos e isso pode vir a faltar. Então, para não ter carência de vitaminas e de minerais, é a primeira importância da nutricionista, né? Vai cuidar da saúde de maneira geral. E a segunda também, Marília, é para realmente esse paciente estar emagrecendo, porque muitas vezes a gente recebe desde sempre no consultório e a pessoa diz, mas eu fiz tal dieta, eu peguei a dieta da minha amiga, ou eu resolvi fazer uma dieta por conta, fui cortando grupos alimentares, o que também não é bom fazer, e acaba não emagrecendo. Então a pessoa sofre muitas vezes porque está restringindo alimentos que tem prazer em comer ou até que são importantes também e não está atingindo os resultados que gostaria. Então o nutricionista, além de estar proporcionando uma alimentação, uma dieta adequada, não gosto da palavra dieta, mas a gente vai conversar. É que ela tem um termo pejorativo, né? Pejorativo, exatamente. Já dá aquele impacto dá ruim. medo quando tu escuta falar de dieta. Exatamente. Principalmente quem quer emagrecer. Então, ter menor sofrimento. O nutricionista vai proporcionar com que este processo seja prazeroso, primeiramente, com que ele seja gostoso. Eu sempre falo, a gente tem que se sentir bem, tem que se sentir até mais feliz quando está se cuidando. E ter mais saúde. Certo. Né? Ter mais saúde. Desde eu vou pedir para te puxar um pouquinho o microfone para tua frente aí, que daí consegue captar melhor o áudio. Pode okay. aproximar para ti também. Isso aí. Isso, inclusive, o que você falou cai muito bem com a próxima pergunta que eu ia te fazer, né? Então, por que a dieta ela funciona para uma pessoa e pode não funcionar para outra? É isso. Então, primeiramente, o que eu gostaria de dizer? Que eu não gosto do termo dieta. Antigamente, hoje nem tanto a gente vai mais chamar um regime, eu quero fazer um regime, né? Regime já vem aquela coisa antiga, regime militar. Isso, de algo imposto. Então já vem daquela forma que uma palavra que não agrada. E eu sempre brinco com os pacientes, eu digo, olha, se dieta funcionasse, a maioria das pessoas estaria magras, né? Porque a maioria das pessoas costumam fazer ou costumavam fazer dietas. Eu acredito em mudança de comportamento. Mudança de comportamento, mudança de hábito alimentar. A gente tem que identificar o que esse paciente, o que essa pessoa vem fazendo na sua alimentação com frequência, né, de maneira errada, e procurar corrigir esse hábito, que não vai ser do dia para a noite, né? Muitas vezes fazem 20, 30 anos que tem essa mania, que toma pouca água, ou que come determinados alimentos. Né? Isso. Então, aos poucos ir mudando. E a hora que a gente vai identificando esses comportamentos que são ruins, o paciente vai ficando mais consciente, vai tentando nesses momentos agir de outras formas, seguir. Sempre faço o plano alimentar, obviamente, chamo de plano alimentar, às vezes até orientação alimentar. É uma orientação. É uma orientação, realmente. Tanto que eu quase não uso balança, raramente eu vou usar balança com os meus pacientes, faz 20 anos formado, acredito, 21 já, vindo. Mas que é visível quando a pessoa reduz o peso, né? Sim. E ela faz esse acompanhamento, às vezes é aquela coisa, a pessoa às vezes os amigos encontram, você emagreceu, né? Não, é isso mesmo. E a balança, ela, para estar pesando os alimentos, ela vai tirar todo o prazer da alimentação. Então, eu já gosto de medidas alimentares, combinações de alimentos. Vai identificar não tem que ser pesado emagrecer, né? Tem que ir adquirindo esse hábito de comer diferente. Por isso que geralmente as pessoas engordam depois de dietas. E a questão da quantidade, Deise, porque assim,
A gente ouve muito falar que não é o que você come, mas é a quantidade do que você come. Isso muda, né? Eu ganhei um pratinho da Daisy quando eu fui. E sabe que isso me ajudou muito a olhar para o que eu estava comendo? Isso, exatamente, porque tu identifica qual é o local, das porções, quantas porções. O teu foi em porções e pratinho, realmente. Mas eu gosto muito de medidas caseiras, né? Uma mão, uma colher. Um bife, uma vez era do tamanho da palma, hoje da mão, claro. Aí todo mundo já brinca, mas pode ser assim, depende né? se é homem ou se é mulher também, né? Mas tu vai comer uma fruta, uma pera, uma maçã, não precisa estar pesando necessariamente, cortando e pesando. Colheres de sopa, então eu gosto bastante de medidas caseiras e também combinação de alimentos. Sabe por que o pratinho deu certo pra mim? Às vezes eu dou uma escapada, assim, porque a nossa rotina, vai muito da rotina da pessoa também, né? Mas eu comecei a olhar para a quantidade de alimento que eu estava comendo. Opa! Será que eu preciso repetir isso? Né? O repetir. Então, quando você fala, não, isso aqui é o suficiente para me sustentar durante a tarde toda, né? No início é difícil, mas depois o organismo, o estômago vai acostumando, né? Vai acostumando e demorar mais para comer, mastigar mais, saborear o alimento. Quanto mais lentamente, até depois falar um pouco mais de mastigação, porque tu acaba não sentindo o sabor e aquilo não vai saciando e tu vai perdendo a sensação da saciedade, então é automático, tu já está saciado, porém tu continua comendo. E tem a questão também do que funciona para um, muitas vezes não funciona para outro, né? A gente conversou aquela segunda pergunta, acho que era, porque uma dieta que funciona para uma pessoa não funciona para outra. Primeiro porque as pessoas são diferentes, né? Então, necessidade, gasto calórico, cada pessoa, eu brinco que é que nem carro. Cada carro gasta uma quantidade de combustível diferente para percorrer a mesma distância. E muitas vezes as pessoas também, cada um tem o seu metabolismo. O metabolismo é o gasto calórico, gente, é a quantidade de calorias que o corpo da gente gasta para nos manter vivo. Coração, pulmão, rim, enfim, os órgãos estão trabalhando 24 horas e para isso requer um gasto calórico. Cada pessoa tem o seu. Algumas gastam mais, outras gastam menos. Claro que a gente gostaria de gastar muitas calorias, né? Quantas mais calorias a gente gasta, mas a gente pode comer. Por isso que falam em metabolismo acelerado. Metabolismo acelerado. É aquela pessoa que pode comer em maior quantidade. Geralmente ela gasta mais calorias. Né? E isso está ligado também à composição corporal. No meu também não, infelizmente. Então tem que cuidar da comida. Então nem sempre a dieta que funciona para um vai funcionar para o outro, porque essa dieta vai ter a quantidade calórica que não atende, né? Para alguns ela pode estar emagrecendo, para outros não. E também, porque sempre que a gente vai planejar um cardápio, porque existem sempre, a pessoa vai receber um cardápio, um plano alimentar, uma orientação, mas a gente faz baseado no dia a dia dessa pessoa. Então, a pessoa me diz, eu acordo às 11 horas, almoço ao meio-dia. A rotina da pessoa é importante. Claro, à tarde, costumo ir para a academia às 4 horas, ou não costumo. Aí não vai comer um alimento que é difícil de manusear na metade da tarde. Janto com a família, às 6 horas, não, nem janto, vou trabalhar às 19. Então, a dieta que é feita, que é planejada, e não é dieta, é um plano alimentar, ele é planejado na rotina dessa pessoa. Então, é assim, se eu não tomo café da manhã, claro, a gente explica a importância, tenta adaptar, testa alguma coisa menor, mas não adianta para alguém que não tomar café eu insistir para que coma. Eu tenho que adequar ao que ela faz. Então, por isso que às vezes vai funcionar para ti, porque tu tem prazer em fazer aquilo e aquilo funciona dentro da tua rotina e dos seus horários. E para outra pessoa não funciona, porque o planejamento, ou de repente o café está planejado no momento que não consegue, o jantar, ou enfim, tem que ser adaptado à rotina de cada um. Aí funciona muito bem, mas é necessário que o nutricionista sempre adapte e respeite. E quanto tempo, assim, mais ou menos? Eu lembro que uma vez você comentou comigo que o corpo levava mais ou menos não sei quantos meses para entender que perdeu um quilo, né? Emagrecer. Que não é assim, eu vou buscar um plano alimentar e em 3 meses eu paro. Depois não sigo mais, né? É isso, aí volta o peso perdido, né? Que deve ser eliminado para não voltar. Mas o que acontece? Cada quilo de peso, pelo menos um mês, para o corpo estar entendendo essa perda, né? Cada quilo de gordura. Então, alguém que emagreceu 10 quilos, emagreceu e acabou de emagrecer esses 10 quilos lá em dezembro, lá no final do ano. Precisa ter muita atenção no ano seguinte, porque os próximos 10 meses, referentes aos 10 quilos,
9, 10, 11, mas em torno disso, é quando o corpo ainda tenta levar ao peso inicial. Porque na nossa memória, no cérebro, onde é responsável pelo nosso peso, a pessoa está saudável com o peso que está. Né? E aquele é o estoque dela. Isso. Então começa a reduzir. O que acontece? O corpo tenta voltar ao peso inicial, como um mecanismo de proteção. É um alerta, porque ele não sabe por que a pessoa está emagrecendo. Pode ser porque está acima do peso, mas pode estar em privação alimentar, pode estar com algum tipo de doença, porque tem as doenças que a pessoa emagrece muito, então é uma defesa. E também acidentes aéreos, por exemplo, as pessoas ficam tantos dias perdidos. Geralmente é desidratação o maior problema e não falta de alimento. Por quê? Porque a gente tem o estoque, né? Então, um mecanismo de proteção dos acidentes aéreos, né? Ou não necessariamente aéreos, as pessoas se perdem, enfim, ficam 2, 3 dias perdido, enfim, na mata, acontece com frequência. Quando acontece alguma situação de risco no situação corpo. de risco. Isso, perfeito, não expliquei corretamente, mas isso que quero me referir. A pessoa dificilmente ela vai ter algum problema por fome. Ela pode até vir a sentir fome, mas ela não vai ter alguma desnutrição, porque ela não acontece assim rápido. A gente tem estoque, o corpo tem o quê? Mecanismo de defesa. Só vai ter fome, Só né? que, alguns nem tanto, talvez nessa situação, mas hidratação não. A água é extremamente necessária. Sem água, não porque sobrevive. Tem mais água no corpo do que... Isso. Não tem estoque também, né? E a gordura tem estoque. Então, manter o peso por tanto tempo está referente a isso também. Porque é uma defesa. Então, por que precisa daqueles 10, 12 meses depois que emagreceu 10 quilos, por exemplo? Porque o corpo vai estar tentando levar ao peso inicial, porque ele tem todos esses mecanismos de defesa. E até lá a pessoa já adquiriu um novo hábito, né? Até lá a pessoa já dá tempo de aprender. Exatamente, é isso aí. Por isso a importância de não desistir, né? O pessoal chegava muitas vezes, agora não mais, mas há um tempinho tinha, na época da moda do cortar o jantar, não comer mais depois das 16, 17 horas. Emagrecia, claro. Jejum, tirava, o jejum. Tira uma refeição, obviamente, que se não estar compensando os outros horários, vai reduzir. Mas você vai ficar a vida toda sem jantar? Não, quando emagrecer eu vou voltar a jantar. Vai voltar a aumentar. Então, esse é o pensamento. Tudo que você fizer para emagrecer, você tem que pensar, eu vou conseguir fazer isso sempre? Não, eu vou conseguir algo sustentável. Então, vai se manter. Agora, se for algo que não é sustentável, vai voltar a engordar. Vou retirar o carboidrato. Vai ficar sempre sem comer? Não. Então, não vai. Sempre pensar dessa forma. Eu vou emagrecer fazendo tal mecanismo, tal dieta. Por isso que não é só cortar uma coisa, ou comer mais, ou comer menos. É realmente um plano, um planejamento para a tua situação, né? Um planejamento. Exatamente. Entendendo a rotina de cada um. É muito importante a rotina, porque não adianta eu querer com que o paciente, com que você, Marília, por exemplo, se adeque a uma dieta. Não tem. Tu tem a vida corrida, tu tem muitos compromissos. Marília, então, né, gente? Ela já sabe são da minha muitos rotina. Compromissos, aí coquetéis, aí não vai estar em casa a maioria das noites para fazer aquele jantar, preparar e os demais compromissos, muitas viagens também. Então, a rotina da Marília, por exemplo, é uma rotina agitada, é uma rotina bem diferente. Aliás, não tem rotina na tua vida, né? Pouca rotina, o que dificulta às vezes. Mas a gente tem que prever com que consiga ir reduzindo dentro Por isso que tem que ter essa orientação tua, né? Isso. Ou do profissional que vai buscar uma ajuda profissional, não vai entender a tua rotina da noite pro dia. Então tem que ter um acompanhamento. E a forma que a gente vai conduzindo, a gente vai direcionando de acordo com o que fica prático para você. Se for prático para você e fácil e se adaptar a essa tua rotina, tu consegue seguir. Agora, se é algo que tu não... Primeiro que muitas vezes não é a prioridade. Então, tu vai priorizar o que precisa naquele momento estar realmente priorizando e o plano vai ficar para depois. Isso é uma realidade, é fato. Então é isso que a gente tem que entender, ir trabalhando, entendendo o paciente, procurando facilitar. A gente tem que facilitar e não dificultar, gente. A gente precisa facilitar a vida do paciente. Ok. E algumas dúvidas, eu principalmente sempre me questiono, né, e pergunto para ela, principalmente por que consumir carboidratos e gorduras em excesso, eu diria carboidratos, açúcar e gordura em excesso prejudica o organismo. O que cada um faz assim com o corpo? Qual é a baguncinha que faz? Qual é a bagunça? todo nutriente, todo alimento que for em excesso,
vai estar prejudicando, algumas vezes até mesmo as proteínas. Mas em geral as proteínas são mais magras, né? A gente fala mais dos carboidratos e das gorduras, por quê? Porque a gordura, ela está embutida nos alimentos muitas vezes de formas que a gente não enxerga. No preparo, ou alimentos que tu compra pensando industrializados, que então tem gordura lá dentro para conservar, perdão. Não é frito, porém existe gordura, então é aquela gordura que a gente não enxerga e está consumindo em excesso. Ela traz 9 calorias, cada grama 9 calorias para o corpo. Então é bem fácil a gente passar da quantidade, enquanto a proteína fornece 4 calorias. Então por isso a aquela questão 9. Do metabolismo que a pessoa perde quando consome demais. Então a gordura, por já ter o dobro de calorias. Uma batata que é assada, vamos supor, 4 calorias por grama. A batata foi frita, passou a ter 9 calorias por grama, mais do que dobra. Então a gordura é por isso, porque ela é extremamente calórica. Existem, obviamente, gorduras boas, que é o que a gente procura colocar, mas mesmo assim em pequenas quantidades. As castanhas, o pessoal come 10, 12, não castanhas, adianta, aí já não né? funciona mais por causa da gordura. E também gordura em excesso ligada a muitas questões de ateromas, colesterol, triglicerídeo, excesso de gordura mesmo, que aí prejudicam outras situações, além do peso, né? A tal da massa, o carboidrato. A massa, o carboidrato, Então, ela também fornece 4 calorias por grama, assim como a proteína. Porém, a gente tem uma tendência a consumir muito mais, maior quantidade, é mais rápido a gente comer massa, a gente mastiga menos do que comer carne, por exemplo. Isso tem a ver também. Tem a ver. E a saciedade... Cansa mais a carne. Cansa mais. Isso, para quem tem preguiça de mastigar. Olha as crianças. Eu tenho acompanhado muitas minhas meninas, agora elas já estão maiorzinhas, mas quando menores, era mais fácil comer alimentos que elas não precisavam mastigar tanto. A criança não... Ela está aprendendo. Mas podem observar, o carboidrato sempre é muito mais fácil e a proteína mais difícil, então eles acabam desistindo. Inconscientemente existe uma relação nossa também, tá? E na questão da proteína, ela demora mais tempo para ser digerida. Então ela fica sendo digerida por um tempo maior e absorvida, faz o nosso corpo o quê? Trabalhar. O metabolismo lá que está fazendo o processo de digestão, absorção. Enquanto o carboidrato, ele é muito mais simples de digerir e absorver. Então é rápido esse processo, então ele não gasta tantas calorias para ser digerido. Então tem essa questão metabólica. Olha só também. O funcionamento do corpo. Né? Isso. E ainda é importante falar do carboidrato, Marília, que além da sensação imediata de prazer que ele proporciona, ele dá um pico na corrente glicêmica, no açúcar sanguíneo, mesmo sendo farinha, né, sendo carboidrato. Existe um prazer maior. Porque ele dá um pico que quando a gente sente Por a isso sensação... que não é pizza é tão bom. Exato, chocolate, alimentos que... Isso aí. Mas rapidamente também diminui essa glicose, já tendo fome novamente. Já a proteína, no churrasco, ele sacia por muito mais tempo. Porque ele está ali sendo digerido, então ele não faz esse pico glicêmico. Churrasco de noite até a noite está cheio. saciado. Isso, porque demora para digerir. Não faz o pico glicêmico, demora para dar fome. Tá, e o açúcar? O açúcar é o carboidrato. O vilão, muitas vezes. Não tão vilão assim. Eu vejo que em quantidades, não açúcar de adição, né? Isso acho que o pessoal açúcar da própria fruta, do próprio alimento. Isso. Ou daqui a pouco que está num bolo caseiro, num biscoito que pode pedaço, ter um pouco. Né? Ok. Esse eu não vejo. Até acredito que nas minhas condutas eu não vejo isso como absurdo. Tem nutri que já, né? Cada um com a sua conduta, mas eu não vejo isso como um problema, eu vejo o açúcar de adição. Mas é a mesma coisa, ele aumenta a glicemia, faz aquele pico glicêmico, então ele dá prazer imediato, né? Aliás, todo mundo fica feliz quando come um doce, um açúcar, e a sensação de bem-estar. E ele não sacia, né? Daí parece assim, você come um pedaço, a não ser que o teu fígado reage e pede socorro, né? De tanto que comeu. Que é uma situação bem rara, porque ele sempre está feliz. E também o açúcar aumenta a serotonina. Serotonina é um hormônio que está totalmente ligado ao prazer e ao bem-estar. Então, o açúcar traz a sensação de bem-estar, de prazer. Então, não dá para cortar totalmente. Às vezes a gente está triste, a gente busca o quê? O doce, que é onde vai ter uma sensação, né?
Ok. Se a gente fosse ficar aqui falando, ia ter muito papo. Começa a mexer. Eu até acho que você já preparou algumas coisas, mas assim, bem rapidinho ainda pra gente terminar, sim, algumas claro. diquinhas assim, Pode para quem perguntar pensa em emagrecer com saúde, quais os primeiros cuidados, né? Além, é lógico, de procurar uma orientação com nutricionista, com profissionais, né, que são qualificados para essa orientação. Isso, para o teu acompanhamento. Gosto muito de de falar sempre da mastigação, que é voltar a um assunto que a gente iniciou, mas a mastigação ela é imprescindível. Tem que comer devagar, tem que comer com tranquilidade, tem que tirar o celular, a televisão e prestar atenção no que você está fazendo. Então, é sentir o gosto do alimento, isso já é o primeiro passo, porque muitas pessoas comem e não sentem o gosto, então por isso não se sentem saciada, porque estão com atenção em outra coisa, ou porque realmente mastigam um pouco, ou até mastigam mais, mas muito rápido. Então, comer mais devagar é muito importante para a saciedade. Existe até um nervo, que é o nervo vago, do estômago ao cérebro, ele é ligado, e quando o estômago chega num determinado volume, ele manda a sensação de saciedade. Não é isso que a tal da semaglutina faz com o corpo? Informal? Não, aí é pela glicose, aí são outros hormônios. Então isso rende outro papo, tá? Pode ser, podemos marcar. É outro papo, mas ali é só a sensação de saciedade ligada à mastigação mesmo. Mas a mastigação, muito importante. Água, gente, ainda mais nesse verão que a gente tá, né? Muito importante. Por quê? Porque a desidratação, muitas vezes, a falta de água, não vai sentir necessidade necessariamente da água, mas pode se desenvolver como fome. Então, está com baixa quantidade de água no organismo, não está tomando água, está desidratando, pode vir a sentir mais fome do que sede. Muitas pessoas não sentem sede. Então, a fome pode vir com mais frequência quando a quantidade de água não está adequada. E aí a gente sempre recomenda, né, as frutas, as verduras, os legumes, que a gente cansa de falar, mas quanto mais a gente atende os pacientes na rotina do dia a dia, mais a gente percebe que eles não estão frequentes no prato. Por quê? Porque precisa ir mais vezes no mercado, porque estraga mais rápido. Acaba comprando e estragou, então, por um motivo ou outro, não comeu em 2, 3 dias. Verão, então, eles acabam amadurecendo mais rápido. Então, é importante também cuidar um pouquinho dessa questão do que eu estou comendo. E congelar fruta não dá, né? É mais difícil. Algumas frutas que daí a gente bate para fazer algum moussezinho, algumas vitaminas. Mas aí já a proteína, a transformação da fruta já é outra, né? Quando tu, às vezes mistura ela com outra coisa. E não tem a questão da mastigação, se for né? Então, a fruta sempre é mais interessante mesmo. In natura. Sem o processo. Mas isso sempre vale a pena prestar um pouquinho de atenção, porque às vezes a gente diz, não, eu como, mas aí você pensa ontem o que eu comi. Hoje, o que eu comi? E quando vê, acaba ela sempre me pergunta, pouco. E a frutinha? Tá comendo? Exato. Graças a Deus, gosto muito de fruta. Que adquiri esse hábito. Mas justamente é isso, às vezes você acaba comendo sempre a mesma fruta, né? Isso, e é difícil, né? É fácil trazer o quê? Uma maçã, alguma coisa, vai trazer alguma coisa muito trabalhosa que requer o cortar, descascar, isso lambuza, e às vezes ambiente de trabalho. Então, né, ali precisa um pouquinho da programação, que é o que a gente menos tem, o tempo de cortar lá no horário corrido do almoço, cortar a frutinha, trazer o potinho já, mas é a organização que também é importante. Essa eu sempre procuro orientar, porque isso sim, isso a gente consegue fazer. Se for na semana, no final de semana se organizando, ainda é possível, dentro da nossa rotina corrida. Mas... tem frutas que não precisam nem descascar e cortar, exatamente, né? E sempre tem outras alternativas também, porque hoje é muito fácil, né? Para quem quer comer saudável. Ok, Daisy. Eu queria agradecer pela aula, né? Por vir aqui mais uma vez, aceitar o meu convite. É uma alegria. E dizer que as portas estão abertas para que a gente possa falar um pouquinho mais sobre essa nova moda que vem ganhando cada vez mais adeptos também, né? E outros assuntos que a gente não falou ainda sobre os hábitos, algumas dúvidas que a gente tem. Então, fica o convite para retornar. Obrigada, é sempre um prazer. Obrigada, Marília. Estar contigo é ótimo, a gente se sente muito à vontade, né? Seja sempre bem-vinda. Estaremos de volta, então.